Oi! Em algum momento você já deve ter visto aquela fotinha motivacional que tem um aquário e tem um peixinho dentro, aquele peixinho laranja bonitinho que todo mundo já viu em algum aquário alguma vez na vida. E eu sou muito questionadora, eu fui me perguntar por que esse peixinho, esse aquário, eu tenho umas curiosidades meio malucas assim, e eu fui atrás para saber isso. E esse comportamento, essa foto motivacional tem toda uma história por trás. Ela tem muito a ver com a ciência do desconforto, que é você usar o desconforto a seu favor para conseguir sair do aquário. Mas que história que é essa e que comportamento que é esse que eu preciso mudar para me estar adequado a essa nova era? Então, esse famoso peixinho tradicional de aquário laranja, eu fui descobrir que o tamanho dele é determinado totalmente pelo ambiente que ele está inserido. Se ele permanece num aquário pequenininho assim, que ele só pode estar naquele ambiente, que ele fica realmente ali confortável, ele está com aquelas habilidades dele ali super protegido, não tem predador, não tem correnteza, não tem nada, ele se mantém geralmente desse tamanho assim, ele não cresce muito além disso. Mas se você pega um peixinho daquele e joga no mar, joga numa lagoa, ele cresce de maneira assustadora. Quando eu vi a foto do peixe de aquário no rio, depois que você acabar de assistir esse vídeo, você dá uma gugada. Peixe de aquário laranja no rio. Ele fica mais ou menos desse tamanho assim. Tem até umas fotos exageradas de peixe que cresce de forma extrema. Mas essa questão do peixinho tá totalmente relacionada com o que eu venho te falar hoje. Porque a gente tem essa mania, o ser humano também tem, apesar de a gente não ser peixe, a gente quer permanecer ali no aquário, naquele ambiente que a gente está confortável, que não tem perigo, que não tem correnteza, que tá tudo bem tranquilinho. Só que isso daí mata a gente no longo prazo. Se você for olhar a situação dos taxistas, da Netflix, de Airbnb, de várias situações que vem acontecendo no mundo, tanto as locadoras, quanto os hotéis, quanto os taxistas, eles permaneceram ali naquele aquário, naquela zona ali, não buscaram entrar no desconforto, se adequar às demandas novas do mercado para se transformar, para estar adequado ao que veio, ao futuro. E muitas vezes a gente tem essa mania de não querer buscar evoluir porque a gente está confortável naquele momento. Há 10 anos atrás, 20 anos atrás, as locadoras estavam confortáveis, os taxistas estavam confortáveis, hotéis estavam confortáveis e não se mexeram. E é justamente sobre isso, porque esse conforto, essa zona de conforto que a gente permanece, a gente tem essa tendência, ela pode sim te arruinar no longo prazo. E é sobre isso que eu vou falar com você hoje. Antes disso, vou só contar um caso aqui rápido também dessa ciência do desconforto, porque um dos pesquisadores da ciência do desconforto, que foi o Bill Ekstrom, ele fez um experimento com a cachorrinha dele pra gente se sentir um pouco mais tocado. Ele tinha uma cachorrinha, ele falou que olhava pra ela, ele chegava em casa do trabalho, a cachorrinha estava deitada. De segunda a sexta ela ficava deitada, finais de semana também. E ele decidiu, falou assim, não, eu vou colocar essa cachorrinha num desconforto maior aí, vou levar ela para um treinamento para ela virar terapeuta de crianças que têm câncer. Então ele foi e levou ela para lá, e ela se tornou uma cadelinha muito mais ativa, ela ia nos hospitais, fazia a alegria das crianças, e dava pra ver na fisionomia da cachorrinha como que ela mudou. Antes ela ficava lá deprimida, e depois que ela foi, que deram um serviço, que deram uma razão de viver maior pra ela, você consegue ver na fisionomia dela. E isso acontece com a gente também, porque um dos desconfortos que eu já tive, um dos maiores desconfortos que eu já tive na minha vida, foi quando eu pedi demissão do meu emprego. Eu tinha carteira assinada, era professora universitária, coordenadora de curso. Todo mundo falava, nossa, Paula, mas pra sua idade, você é muito nova, você já conseguiu pegar aula em faculdade, é muito difícil e tal. Mas assim, aquilo não era o meu lugar, eu tinha muita clareza disso. O que eu queria era trabalhar somente como coach, mentora, atender mulheres, atender empreendedoras, fazer elas crescerem através de transformação, de autoconhecimento. Mas aquela situação de pedir demissão e falar assim, será se eu vou ter cliente? Será se eu vou conseguir me manter nessa profissão que eu quero?
Mas é justamente esse desconforto e essa incerteza que me colocou para nadar, porque à medida que eu vi que eu tava assim, sem um apoio, sem uma coisa para segurar, eu tive que me mexer, porque aí eu falei, eu tenho que me mexer ou não vou ter clientes e vou ter que arrumar outro trabalho, vou ter que voltar a ser CLT. Então a gente começa a se mexer no desconforto, igual o peixinho que foi tirado do aquário, colocado no mar. Eu fui colocada no mar porque eu tava limitada ali ao meu salário e aquelas habilidades. À medida que eu pedi minha demissão, eu fui exposta a esse risco muito maior. E para falar dessa questão aí, desse comportamento de aceitar o desconforto, de usar o desconforto a seu favor, de se promover constantemente ali a entrar no desconforto, eu vou falar para você um pouco sobre os anéis do crescimento, que são os ambientes, as fases que você pode tá em determinado momento. E falando dessas fases, você tem essa oportunidade de fazer essa reflexão, de pensar em qual desses patamares, em qual desse ambiente que você tá, e à medida que você perceber, você ter essa chance de mudar, de se reinventar. O primeiro deles, o que está na parte mais inferior aí, é o da estagnação, que você está estagnada, você não procura nada para se desenvolver, você tá meio que assim, se contentando com as suas habilidades, com aquilo que você já sabe, você tá naquele famoso, eu sempre fiz assim, vai dar certo, mas é justamente aí que mora o perigo, porque nessa nova era de reinvenção, tá tudo mudando, é a primeira parte aí. O oposto é o caos, que a sua vida está extremamente caótica, que foi o caos que aconteceu com as pessoas que não tinham atendimento online agora na quarentena ou que perderam seus empregos. São situações assim que você fica extremamente paralisado, porque antes de a gente entrar em produção, a gente dá essa parada. E as zonas intermediárias são a zona da ordem, que você assim conseguiu adequar esse caos e tá entrando novamente, tendendo à estagnação. E o ambiente que você tem que buscar sempre é o ambiente de complexidade. Que ambiente que é esse? Que você tá constantemente buscando novas formas de crescer, você tá lendo mais, você tá estudando temas que você nunca estudou, você tá buscando se conectar com pessoas que você ainda não tinha se conectado. São todas características dessa zona aí de desenvolvimento. E para fechar, eu trouxe também para você 3 gatilhos aí que fazem você lidar melhor com esse desconforto e ter essa facilidade de aceitar ele e estar preparado para essa nova era que está chegando. Primeira forma de você entrar em contato com o desconforto é quando você é forçado a entrar, que aí é mais ou menos o que a gente falou na zona do caos, que seria o quê? Quando você quando você é mandado embora, quando você perde um ente querido que talvez te sustentava, pagava suas contas, te ajudava de alguma forma. Essa é a primeira forma de entrar em contato com o desconforto, mas é a forma que as pessoas menos buscam, porque é a forma mais dolorida, que é o caso de muitos taxistas que depois de brigar, ele fez o quê? Ele se adequou. Ele entrou no segundo, que é buscando a ajuda de alguém. A segunda forma aí de lidar com o desconforto é você buscar a ajuda de alguém. Quando as pessoas procuram, no meu caso, procuram um coach, procuram um mentor, que são que atualmente os serviços que eu presto. Por que essas pessoas me procuram? Porque quando você tem alguém ali te desafiando, você constantemente se vê colocado em xeque, porque a gente tem uma facilidade muito grande de se enganar. A gente se engana o tempo todo, porque a gente se conhece de forma profunda. A gente começa ali a enrolar aquilo que a gente tem que fazer, e quando a gente tem alguém me ajudando, se eu tenho talvez um professor de inglês, quando eu tenho um professor de inglês, ele me dá um direcionamento. Quando eu tenho um coach, o trabalho que eu ofereço para as mulheres, eu dou um direcionamento, mostro para elas onde que tá o bloqueio, onde que elas estão errando, onde que elas estão precisando trabalhar tal questão. A gente aponta. É a segunda forma de você lidar com o desconforto. Tem até o caso do Bill Gates, tem um vídeo do Bill Gates que ele fala que todo mundo precisava de um coach porque a nossa visão é meio limitada. Eu também tenho mentores, tem pessoas que
me dão esse suporte para que eu possa me tornar um profissional melhor. Pessoas que estão um pouco à frente, pessoas que já percorreram o que eu desejo percorrer. Então, a segunda forma de lidar com o desconforto é buscar pessoas que te apoiem. Ou então, se você tem aí um amigo, ou um marido, ou alguém que pode te cobrar, use essas pessoas para sempre estar te cobrando, para você sempre estar entrando em contato com o desconforto. E a última é quando você se força e se expõe ao desconforto, que é uma das coisas que eu mais tenho buscado. E você já deve ter ouvido aí falar da onda do banho gelado, que a onda do banho gelado, ela é justamente para que você aprenda a lidar com o desconforto, para que você pelo menos uma vez por dia passe por uma situação desconfortável. Não tô falando que você precisa de tomar banho gelado para você passar por isso, mas a ideia de quem toma banho gelado é essa, é você aprender a lidar com o desconforto, porque quem toma um banho gelado, eu vou te ser bem sincera, porque eu detesto água fria. Quando eu tomo banho gelado, eu me sinto a pessoa mais forte, porque parece que a gente lida com aquele desconforto e isso aí gera na gente uma carga hormonal diferente. Parece que a gente fica mais querendo buscar desafios e fica mais fácil você lidar com alguns desafios da vida. Mas a mensagem final que eu trago para você é para você trabalhar nesse último gatilho aí, de você se expor ao desconforto, você buscar situações que estão além do que você está fazendo. O que você pode começar a fazer hoje na sua vida para você não se sentir mais tão confortável? Qual que é a habilidade que dá para você mudar hoje? Porque, por exemplo, você às vezes fazer uma aula de um tema que você não entende tanto, isso é desconfortável. Ou então, você fazer alguma atividade que você não gosta. Para mim, eu lido todo dia com desconforto quando eu paro para fazer reuniões de planejamento estratégico e avaliação e essas avaliações constantes que eu faço, como que estão indo os resultados, como que eu tô crescendo, porque isso aí para mim é desconfortável, mas todo dia eu me disponho a fazer isso, a fazer coisas que me deixam desconfortáveis. Quando eu vou fazer exercício, tem a famosa zona que a gente consegue ficar e tem um pouquinho acima. Eu sempre tento levar meu corpo um pouquinho ali, porque aí eu vou me acostumando com esse desconforto, que é o comportamento que mais vai ser requerido aí nos próximos anos pra gente. Você saber lidar com a adversidade, você saber lidar com o problema, coisas novas que vêm surgindo, com essas tendências da tecnologia. Então, faz uma listinha aí de coisas que você pode fazer para entrar sempre em desconforto, para estar sempre com essa sensação, preciso de mudar, preciso fazer uma coisa nova. E tem duas coisas que eu levo como filosofia de vida, eu aprendi com o Tony Robbins. Tony Robbins é o maior coach do mundo. Ele fala que a gente tem que ter uma mentalidade de crescimento e de contribuição. Quando a gente está com essas duas coisas alinhadas, as demais necessidades vão sendo preenchidas de tabela. Então, te convido a fazer essa avaliação. Você tem buscado esse crescimento e você tem buscado essa contribuição? Esse crescimento muitas vezes vai ser desconfortável, mas ele é necessário. Aproveita que a gente está nesse período aí de quarentena, vai se preparando dentro das suas possibilidades, vai entrando um pouco mais em contato com o desconforto. É desconfortável para você acordar mais cedo? Começa a acordar um pouco mais cedo. É desconfortável para você ter uma alimentação mais saudável? Vai fazendo isso, vai mostrando para o seu corpo, vai criando essa mentalidade de gostar de desconforto, porque toda vez que você passa por um desconforto, você cresce, você observa isso daí tanto do ponto de vista de ações quanto em outras atividades. Na academia, você só ganha músculo quando você entra no desconforto, quando você realmente ali machuca seu músculo um pouco, para daí ele crescer, falando de forma mais simples possível. Então, tanto na academia quanto na nossa vida, busque esse desconforto aí, não queira ficar constantemente na zona de conforto. Se pergunte com frequência o quanto eu tenho me deixado permanecer na zona de conforto estagnada. Busca sempre essa evolução e essa contribuição. Aprendeu, cresceu, contribui com quem está um degrau abaixo de você. Isso aí vai gerar um vórtex positivo na sua vida que vai te levar para os próximos níveis do seu sucesso. Então, por hoje era isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se fez sentido para você, compartilha com algum amigo. Me deixa saber lá no direct se fez sentido para você. Vou ficar muito feliz de saber. Um abraço aí e tchau, tchau.